Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui juntos nesse canal que eu me alegro em ter a sua atenção. Obrigado pelos seus minutos de atenção. Eu peço licença que você me ouça e reserve alguns minutos aqui para que eu possa compartilhar um pouquinho com você aquilo que eu tenho gostado e tenho achado tão importante. Eu tenho achado muito importante. O Evangelho de Marcos. Nós temos caminhado no Evangelho de Marcos, feito uma leitura a respeito de cada capítulo, de cada trecho, né? Encontrado algumas coisas interessantes que Jesus nos fala, que Jesus nos mostra, e hoje, nesse momento aqui com você, eu gostaria de pensar em Marcos capítulo 13. Começando Marcos capítulo 13, os dois primeiros versículos, primeiro versículo, versículo 1 e versículo 2 do capítulo 13 de Marcos. Olha, a gente tem aqui um momento quando Jesus estava saindo do templo. E um dos discípulos fala para ele: Mestre, veja, olha que pedras, que edifícios maravilhosos, que construção bonita, não é, mestre? E aí Jesus responde: você vê grandes edifícios? Olha, não ficará uma pedra em cima da outra e tudo será destruído. Interessante aqui, né? Você vê que o discípulo vem e está saindo do templo com Jesus. E o discípulo vem lá e querendo elogiar o templo diretamente ao Filho de Deus, né? Ó Senhor, que templo maravilhoso, não é? Que pedras maravilhosas, a casa de Deus. E aí Jesus fala: pois é, você está vendo muitos edifícios aqui, muitas construções? Não vai ficar nada de pé, tudo vai ser destruído. Talvez o discípulo pensou assim: eu vou falar bem da casa de Deus ao seu filho, né, ao Filho de Deus. Vou falar bem da casa de Deus ao Filho de Deus. Daí Jesus podia dizer para mim, pensou talvez o discípulo: verdade, você achou? Pois é. Quem sabe eu ganho um ponto a mais, porque aí eu estou elogiando a casa de Deus justamente para o seu filho. E aí quem sabe ele vai lá e fala: olha, o fulano elogiou a casa, o templo. É? Só que não. Jesus olha e fala: não, não, isso vai ruir. Isso vai cair. A casa vai cair. A questão é por quê? Por que que o próprio Filho de Deus não crê na casa de Deus? O discípulo, ele encheu a boca: olha que pedras bonitas, que construções fantásticas. E Jesus diz: não, mas tudo vai acabar, tudo vai ser destruído. E a gente pergunta, um leitor inicial, que talvez não tenha lido outros trechos, que não tenha observado a, a lógica de Jesus em relação a tudo aquilo que ele diz, possa se questionar, falar assim: mas como assim? O próprio Cristo, Filho de Deus, não concorda com o discípulo diante do esplendor do templo? E que ele mesmo, Jesus, demonstra que esse templo é um templo, como ele mesmo já falou, que é a casa de oração para todas as nações. Olha, quando Jesus fala que esse templo vai ser destruído, ele está se referindo ao ano 70. O ano lá na frente, quando no ano 70, Jerusalém, a cidade e o templo seriam destruídos, de fato. É como se dizendo: olha, o templo vai
perder, o templo perderá sua função, seu efeito, sua posição majestosa. Em determinado momento, Jesus quis dizer a esse discípulo que essa casa de Deus, ela não ficaria de pé. Deus continuaria como sempre esteve, mas essa casa não. E aí nós percebemos que Deus pessoalmente veio em Cristo avisar que Deus não poderá ser encontrado num lugar. O que dá para a gente perceber e entender aqui é que Jesus está dizendo, olha, o lugar não é importante, discípulo. Tanto que vai ser destruído e, ok, não ficará pedra em cima da outra. Bom, Deus não podia evitar? Jesus não podia fazer com que esse templo se mantivesse de pé? Jesus é quem avisa que o templo não vai ficar de pé. Não é mais uma questão de lugar. Bem como as pessoas não mais farão do lugar, não farão mais do espaço, e nem momento, algo que supera a relação com Deus. Uma relação que Deus mesmo definiu. E essa relação com Deus, definida por Deus, ela, desde o início, desde a criação, ela não se submete, ela não se condiciona diante do espaço e do tempo. Deus se encontra com o ser humano no lugar e no momento em que ele achar por bem, em que ele achar melhor. Evidentemente que então isso inaugura uma nova forma de relacionamento entre Deus e nós. Agora é Deus quem procura. O próprio Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 4, quando ele está conversando com a mulher samaritana, ele fala, olha, já não é mais onde os meus pais adoram, em Jerusalém, no templo, e nem é mais no lugar, mulher, onde os seus pais adoram, que é lá no Monte Gerizim, onde os samaritanos tinham o seu lugar. Mas agora é Deus quem procura aqueles que de fato, por dentro, demonstram um espírito de adoração. É algo anterior ao final de tudo, mas já antecede, né? É algo que antecede aquilo que vai finalizar, porque Jesus, quando chega a esse ponto de falar que o templo será destruído e que a relação do ser humano com Deus é uma relação completamente pessoal, que nada tem a ver com lugar, que nada tem a ver com espaço e não tem a ver com o tempo, nós podemos então perceber que a religiosidade milenar, não só de Israel, mas de todas as tentativas de outros povos em se conectar ao seu Deus ou a Deus mesmo verdadeiro, já não estão mais valendo, já não mais importam. À medida em que nós vamos mais e mais nos aproximando de Deus nas nossas relações, isso anuncia um fim. O fim da nossa era, o fim da nossa história, onde hoje está mais perto do fim do que ontem, e amanhã estará mais perto ainda. E é marcado por uma relação que não envolve edifícios e pedras bonitas, que não envolve lugares, não envolve momentos, não envolve pessoas especiais, separadas, marcadas para determinadas situações religiosas. Sem dúvida, Jesus aqui ele vem demonstrar claramente que não é mais o problema, ou que
que a relação com Deus não está mais voltada a encontro marcado no lugar marcado com as pessoas certas que intercedem e que intermediam essa relação. O problema para muitos hoje é que a figura do templo, lugar, fala muito alto. Tem pessoas que ainda se mantêm no espaço e no tempo. Tem gente que ainda considera o lugar e o tempo imprescindíveis para que Deus se manifeste, para que Deus se relacione. E tudo que está dentro desse templo arrasta a nossa mente e nosso coração. O lugar, o momento, os utensílios, as coisas, as pessoas especiais, as pseudo-autoridades que hoje insistem em ser o que são, tentando revisitar aquilo que no passado ficou e que Jesus aqui desautorizou. O templo foi destruído e ele falou que ia ser. Mas muitos ainda tentam reconstruí-lo em formas de arquétipos, mas tentam reconstruí-lo, fazendo com que ele seja uma realidade na vida das pessoas para se conectar com Deus. Isso não é honesto. O templo, a religiosidade não produzem o que Deus necessariamente deseja de nós. Não produzem. O lugar, o sistema religioso, a forma religiosa, os momentos, as pessoas, o sistema ritual não produz o que Deus deseja de nós, até porque o povo de Israel, com tudo isso, falhou, virou as costas para Deus e produziu em Deus uma ação que faria com que esse povo fosse aprisionado, fosse expulso da sua própria terra, e que esse lugar, que é o que aconteceu muito antes do ano 70, que esse lugar fosse destruído. O templo foi destruído no período da Babilônia, não é? Sexto século antes de Cristo, primeiro templo de Salomão. Desde lá as coisas já sinalizam que Deus não estava sendo levado a sério. E que, de fato, o povo sobreviveu em terra estranha, sem o lugar sagrado, sem necessariamente e oficialmente as pessoas sagradas, e o povo sobreviveu e Deus com eles se manteve. Eles saíram do exílio com Deus, voltaram para Jerusalém com Deus, sem o templo, sem o rito, sem nada. Bom, então isso prova alguma coisa? Com a vinda de Jesus, nós fomos lançados para perto de Deus. Nós fomos, né? Nós nos achegamos para perto de Deus e fomos lançados para longe daquilo que pode nos escravizar. Deus nos puxou para perto e nos tirou de situações que nos prendem aos méritos, ao toma lá da cá. O que no Antigo Testamento realmente foi uma realidade. Mas como custa entender que com Cristo agora essa realidade não mais vigora? Como custa? O tempo passa, o Antigo Testamento ficou, o Novo chegou. E as pessoas tentam, de alguma forma, reproduzir alguma coisa que possa trazer, ressuscitar, ou manter aquilo que no passado Jesus, de maneira clara e objetiva, aboliu. Porque a presença de Jesus, ela rouba a cena. A presença de Jesus faz a gente falar essas pedras, esses edifícios.
A presença de Jesus faz eu falar para o sacerdote, ó, valeu, tá? Tchau. A presença de Jesus faz eu olhar para os ritos e guardá-los, e não mais me utilizar deles. A presença de Jesus chama toda a atenção, absoluta a atenção. O templo perde a graça. Na verdade, Jesus ele se declara mostrando-nos que ele é mais. Mostrando que ele é mais e mostrando que ele é único. Não há mais nada. Tendo Cristo, não há mais nada. E não há o que necessariamente precisa existir. Não há, não precisa. Não há regras humanas, não há dogmas que nos classifique ou que nos mantenha próximo de Jesus. Nós não estamos ligados a Jesus por causa dos nossos dogmas. Nós não estamos ligados a Jesus por causa do desempenhar da história. Nós estamos ligados a Jesus porque Jesus está ligado a nós. Há Cristo, Jesus, existe Cristo, existe Jesus, o Cristo, que é a revelação final de Deus. Isso seria o suficiente e o bastante. Daí eu fico pensando, né? Eu com os meus botões. Se eu andando ao lado de Jesus, se eu sou seduzido pelo templo, se eu ao lado de Jesus saindo do templo, e de repente eu perco o foco e falo, Senhor, que prédio bonito, né? Entendendo que Jesus deixou claro que o prédio foi substituído. E eu volto para o templo, para o prédio e falo, Senhor, que prédio bonito, né? Fui seduzido pelo templo. Será que eu sou seduzido pelo templo hoje ainda? Será que eu sou seduzido pelas regras, sejam elas judaicas, sejam elas eclesiais? Será que eu sou seduzido pelas regras denominacionais que podem superar, que podem estar acima dessa presença de Jesus de sair do templo sem olhar para as coisas que estão em volta e tentar dizer, ó Senhor, isso aqui não é maravilhoso? O Senhor vai falar, isso aqui é muito menor do que eu. Até porque tudo isso vai ficar. O templo foi destruído. Os dogmas serão destruídos. As denominações vão se dissolver. E eu estou falando de um final feliz e um final cabal. Esse que nós aguardamos. Onde Cristo vai ser visto, percebido, e que tudo que está ao nosso lado hoje, nós vamos perceber que nada importa. Nós perdemos muito tempo com essas coisas. Nós gastamos uma vida inteira com isso. Ou eu ignoro tudo e olho apenas para o Senhor no anseio das suas palavras e também dos seus movimentos. Eu acho que fica mais interessante a realidade de eu ignorar o templo, as grandes pedras, os grandes edifícios, as grandes edificações religiosas que existem em volta da essência que é a palavra de Deus, ou a essência que é o próprio Jesus. Será que eu me prendo a essas coisas, ou eu então chego num determinado momento e ignoro tudo isso olhando apenas para Jesus, que é o autor, o consumador da minha fé? Suficiente. E aí eu me prendo às suas palavras, aí eu me prendo aos seus movimentos, eu não os condiciono àquilo que eu adquiri no meio do caminho,
dentre essas questões que me fazem ter de ter, sim, uma identidade, seja eu lá quem for, como religioso, como evangélico, como batista, como presbiteriano, como pentecostal, como judeu, como seja lá o que for, tudo isso se torna secundário e de fato se torna secundário. E isso acaba se tornando só apenas uma identidade, mas que não anda na frente, porque eu corro o risco de falar para Jesus: olha, você está vendo que lindo são essas pedras do segmento que eu sigo, do segmento que eu me agarro, do segmento que eu abracei e fui abraçado. Olha, Jesus pode falar: mas isso tudo vai ser destruído. Isso tudo não se mantém de pé. Bom, eu sigo em frente com ele. Diante disso, com todas as minhas identificações, e eu posso tê-las, ok. Mas em essência, eu sigo em frente e não abro mão desse seguir em frente. Nenhuma identidade secundária pode, de fato, me aprisionar a ponto de eu me manter intacto e não andar, e não caminhar, e não seguir em frente com Jesus. Não, eu sigo em frente com Ele, negando a tentação por ter que fazer algo, por ter de levar o templo comigo e o que nele há. Eu sou tentado a essas coisas, mas eu busco negar. Não quero entrar nessa situação de levar comigo tudo aquilo que tira a minha atenção de Cristo e me faz olhar para essas coisas todas e falar: olha, isso tudo é maravilhoso. E aí eu dedico toda a minha vida, meu tempo, meus dias a essas coisas, como se essas coisas de fato fossem coisas que me ligassem a Deus, mas não ligam a Deus. Não ligam. Imagina, o discípulo estava do lado de Jesus e o templo ficando para trás. E aí o discípulo fala: olha o templo, né, Senhor? E Jesus fala: vai ser destruído. Bom, se o templo, ao olhar de Jesus, de fato, como foi, destruído, o que você imagina que pode acontecer com todas as coisas que nós inventamos depois? A gente se coça porque algo a mais precisa estar, algo a mais precisa existir. Então a gente fica, é, a gente fica muito agitado porque a gente precisa daquelas coisas que prendem a nossa atenção, que dedicam o nosso tempo maior. E a gente gasta dias, fortunas, tempos para se dedicar às coisas que não são diretamente ligadas a Jesus, mas que são diretamente ligadas àquilo que nós gostamos. Porque a gente gosta de um tempo, a gente gosta de um rito, a gente gosta de uma regra, a gente gosta de algo que a gente possa falar: nossa, que bonito. A gente gosta disso. E aí quando a gente cai na real, né? E é bom quando isso acontece, a gente fala: opa, Jesus está do meu lado e está dizendo que isso tudo vai ser destruído. Parece que deixar o templo para trás e seguir apenas com Jesus tira de nós méritos. Parece que deixar tudo para trás e seguir com Cristo, parece que isso arranca de nós aquilo que nós construímos, que nós edificamos, e a gente fala: mas poxa, mas tudo bem, será que eu tendo que andar contigo, ó Senhor, eu preciso deixar tudo isso para trás? Porque é tão lindo, é tão profundo, é tão inspirador. Mas a gente não ouve que Jesus fala: vai ser destruído. A gente não ouve. Essas coisas não nos trazem completa dignidade. Muito pelo contrário, elas geram dificuldades e problemas. O templo desviou muita gente, o templo fez muita gente pecar.
eu preciso dizer que muitas coisas de hoje fazem a gente pecar. Esqueça tudo. Esqueça tudo que é menor do que o Senhor. Esqueça tudo que é menor do que o Senhor. Se tiver que fazer alguma coisa que é menor do que o Senhor, faça de uma forma desgarrada. Não derrama teu coração. Além de você trocar o senhorio, você ainda acaba se machucando. Esqueça tudo que é menor do que Jesus. Submeta todas as coisas aos pés de Jesus. Deixa o edifício cair aos pés de Jesus, deixa as pedras caírem aos seus pés. Não volta para buscar algo que você se engana em acreditar de que você vai precisar. Deixa tudo para trás e vai com Cristo Jesus. Amando a Deus sobre todas as coisas, se agarrando ao Senhor e olhando para o teu próximo. Não olhando para as coisas que são secundárias entre você e o seu próximo. Porque tem coisas que ligam eu e ao meu próximo que se tornam mais importantes do que o próximo. O rito, o lugar, o tempo, o momento passam a ter mais peso do que o próximo. Você acha que Jesus diria o quê diante disso? Bom, então eu não volto para buscar nada. Tudo que eu deixei para trás ficou. E a única coisa que realmente permaneceu e permanecerá para sempre, eternamente, é esse Jesus com quem eu saí andando do templo. O templo foi destruído. A religião de Israel perdeu o seu brilho. Jesus permaneceu. Jesus está vivo. Jesus vai voltar com as mãos livres, sem nenhuma tábua nas mãos, sem nenhuma missão para que nós construamos alguma coisa. Mas ele voltará livre para nos dizer: venha. Depois de termos ensaiado essa liberdade de nada nos prender e de não nos agarrarmos a nada. Nós ensaiamos isso durante toda a nossa vida, para um grande momento, onde a única coisa que vai se importar, de fato, que vai importar, sou eu, é você. Diante desse Senhor, que quando olha para nós, olhando outras coisas, ele fala: essas coisas serão destruídas. Olhe para aquele que criou todas as coisas e é eterno e que permanece para sempre. Que Deus te abençoe. Até a próxima. É isso aí.